Você conhece uma das partes mais obscuras da história do PT? Quando o PT se preparava para conquistar o governo federal, quando Lula já marchava como favorito, quando prefeituras estratégicas começavam a formar a base de um projeto de poder sem precedentes. 2 assassinatos explodiram no coração do partido. 2 prefeitos, 2 homens do PT, 2 aliados de confiança de Lula e 2 crimes que até hoje ninguém explica. Campinas, 2001. Toninho do PT, prefeito eleito com discurso de combate à corrupção, cai morto a tiros. A versão oficial aparece muito rápido. Crime comum, tentativa de assalto. Mas as perguntas se multiplicaram na época. Por que a polícia apresentou tantas versões contraditórias? Por que armas encontradas eram vinculadas a outros crimes, mas nunca houve prova firme contra os supostos autores? Por que testemunhas mudaram depoimentos? Por que tudo foi encerrado sem resposta sólida? Toninho enfrentava pressões, disputas internas e interesses feridos. E o que poderia ter sido o primeiro grande escândalo da ascensão de Lula termina com uma narrativa frágil e com um silêncio que dura até hoje. Celso Daniel, o assassinato que nunca fechou. 4 meses depois, exatamente 4 meses depois do Toninho do PT, o segundo baque, e esse foi devastador. Celso Daniel, prefeito de Santo André, coordenador do programa de governo do Lula, um dos nomes mais fortes do PT, é sequestrado e assassinado barbaramente. De novo, a versão oficial: crime comum, bandidos desorganizados. Mas a sequência dos fatos diz outra coisa. A própria família de Celso Daniel denuncia. João Francisco Daniel, irmão de Celso, afirma que o prefeito havia descoberto um esquema de arrecadação ilegal dentro da prefeitura de Santo André. Um caixa paralelo. Dinheiro para campanhas, dinheiro para o projeto nacional do PT. E diz mais, Celso havia sido morto porque não aceitava mais participar do esquema. Essa versão nunca entrou nos autos oficiais, mas também nunca foi desmontada de forma convincente. Então, começam as mortes, uma atrás da outra. Testemunhas, comparsas, gente que sabia demais, morreram executados, queimados, desaparecidos. Uma lista que até hoje parece um roteiro de filme, mas foi na vida real do PT. 7, 8, 9 pessoas envolvidas direto ou indiretamente com o caso caíram antes de falar tudo, antes de explicar, antes de ligar os pontos. A imprensa chamou de coincidências trágicas. A família chamou de queima de arquivo. Uma ascensão rápida, recursos disputados e muita coisa em jogo. Era 2002, ano da eleição que finalmente colocaria Lula no poder. Ano de disputas internas ferozes dentro do PT. Ano em que lideranças municipais começaram a denunciar pressão, cobrança, arrecadação paralela. E no meio dessa tempestade, 2 prefeitos petistas morrem em circunstâncias que jamais foram esclarecidas. E vejam, não é preciso inventar teorias. Os fatos já são perturbadores o suficiente. 2 aliados do PT executados, 2 investigações confusas, cheias de buracos, testemunhas mortas em sequência, contradições nunca resolvidas, famílias que nunca aceitaram a versão oficial e um partido prestes a assumir o governo federal exigindo silêncio, unidade e nenhum escândalo. O que nunca foi respondido? Até hoje, nenhuma autoridade pública apresentou uma única explicação sequer que faça sentido do início ao fim. Até hoje, nenhuma investigação conseguiu desmontar completamente as suspeitas. Até hoje, ninguém no topo do partido foi responsabilizado, nem condenado por qualquer envolvimento. Mas também até hoje, as lacunas continuam gigantescas, as perguntas continuam sem respostas e o rastro de mortes continua pesando sobre essa história trágica e nefasta. Enfim, esse é um capítulo que o PT nunca explicou e que detesta que ela venha à tona mais uma vez. Toninho do PT, Celso Daniel, 2 mortes que marcaram a política brasileira, 2 feridas que o tempo não fechou e um silêncio que nunca foi rompido, porque a verdade, toda a verdade sobre esses assassinatos nunca veio à tona e talvez nunca venha. Mas é impossível contar a história do PT e a ascensão de Lula ao poder sem atravessar essa parte obscura, sem encarar esses fantasmas, sem olhar para aquilo que até hoje permanece nas sombras.